Dando continuidade ao nosso estudo das funções inorgânicas, nós apresentamos a você um grupo funcional ácido, depois as bases, falamos dos óxidos, oriundos das reações de neutralização, e hoje nós vamos abordar os óxidos. Então, ácidos, bases, sais e óxidos são as nossas referências para estudo das funções inorgânicas. Estamos ainda pautados nos ensinamentos do Arrhenius, e hoje nós vamos apresentar essa função orgânica que eu reputo como a mais simples das quatro que a gente trabalha, porque ela é de muito fácil entendimento. O que seria um óxido? Para começo de conversa, a palavra óxido já nos vincula a um elemento químico da tabela periódica, que seria quem? O oxigênio. Então, quando eu falar em óxido, eu preciso, para entender o seu conceito, lembrar dois aspectos. Primeiro, os óxidos são compostos binários. Pronto. Aqui já ajuda muito. O prefixo bi significa dois. Binário significa um composto com dois elementos. E a segunda informação? O oxigênio é o mais eletronegativo. Vanks, eu queria que você me lembrasse o que significa eletronegatividade. Meus amigos, eletronegatividade significa, dentre as propriedades periódicas da tabela, aquela que indica quando um átomo tem a tendência de ganhar elétrons. Costumeiramente, a gente tem a estrutura, a formulação dos elementos químicos, o mais eletronegativo fica à direita. Por exemplo, eu coloco lá, por exemplo, MgO. Eu já sei que a maior eletronegatividade é do oxigênio. Eu coloco Na2O. Eu já sei que o oxigênio é o mais eletronegativo, porque ele está à direita da fórmula. Então, para eu poder montar as estruturas dos óxidos, eu tenho que lembrar, primeiro, que os óxidos são compostos binários. Segundo, que o oxigênio é mais eletronegativo. Na prática, o mais eletronegativo é aquele que está à direita da fórmula. Com uma exceção, cuidado. Quando o oxigênio está junto do flúor, ele não é mais eletronegativo, ele fica à esquerda, tá? O flúor é o mais eletronegativo, é isso que acontece. A regra geral é que você tenha sempre, olha aqui, ó, alumínio e oxigênio. O oxigênio à direita, tá bom? A parte positiva, que é o cátion da estrutura, fica à esquerda e a parte negativa, que é o ânion, fica à sua direita. Alguns casos particulares dos óxidos que eu trouxe para você. A regra é que o NOx do oxigênio seja -2. O oxigênio por ser da família dos calcogênios, família 6A. E aquele que se liga a ele, aquele que liga seu oxigênio vai ter NOx quanto? +2. Porque a gente aprendeu que quando a gente fala em número de oxidação, a gente está se referindo a quê? NOx, ou número de oxidação, é dizer para nós que alguém está ganhando ou que alguém está perdendo elétrons. Um NOx -2, qual o significado? Ganhou 2 elétrons. O NOx +2, cedeu 2 elétrons. Então, o NOx do elemento ligado ao oxigênio normalmente é +2. Olha aqui o óxido de zinco. Aqui certamente o oxigênio teria NOx -2 e o zinco +2. Essa é a regra, pessoal. Essa é a regra. Essa aqui é a maioria esmagadora dos casos. Segundo grupo importante, peróxidos. Quando é que vai ser peróxido, Vanks? Peróxido é quando o NOx do oxigênio for -1. Na prática, o oxigênio assume -1 quando nós estamos diante das estruturas formadas como, por exemplo, do H2O2. Quem é isso aqui, Vanks? Isso aqui é a famosa água oxigenada. O nome químico, peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio. Neste caso, essa estrutura dos peróxidos, elas são utilizadas, por exemplo, como antissépticos. Você lavar ferimentos. E os superóxidos, quem são os superóxidos? O oxigênio é um elemento que aceita NOx fracionado. Quando eu encontrar o NOx do oxigênio -0,5, eu estou diante de um peróxido, ok? Então vamos lá. Classificação dos óxidos quanto à natureza das ligações. Eu já estudei com você, e você aprendeu, e eu sei disso, que nós temos vários tipos de ligações. E dentre elas eu vou destacar duas aqui, que são aquelas que servirão para definir os nossos óxidos. Quando é que eu tenho uma ligação iônica? Ligação iônica é aquela ligação onde alguém perde e alguém ganha elétron. A palavra-chave é transferir. Então, na ligação iônica, um átomo ganha elétrons, outro átomo perde elétrons. Você pega um metal, junta com um não metal, ligação iônica. E as ligações do tipo covalente?
aqui você não vai transferir elétron, você vai compartilhar. Por que compartilhar, Vanks? Compartilhar, amigos, porque os dois querem ganhar. Você pega dois metais juntos, como por exemplo o enxofre e o oxigênio, ambos querem ganhar. Então é uma ligação covalente. Então, na classificação dos óxidos quanto à natureza de suas ligações, você vai lembrar dessas duas situações, ligação iônica e ligação covalente. Veja como é fácil. Quando é que um óxido vai ser considerado óxidos moleculares? Os óxidos serão considerados moleculares quando a ligação for covalente. E os óxidos serão considerados iônicos quando a ligação existente for iônica. O que é a ligação covalente? Compartilhamento. O que é a ligação iônica? Transferência. Exemplos: família do enxofre, família 6A. Do oxigênio também. Ambos querem ganhar. Como ambos querem ganhar, você está diante de uma ligação covalente. Óxidos moleculares. Magnésio, família 2A. Oxigênio, família 6. Esse aqui cede. Esse aqui recebe. Uma ligação iônica. Um óxido iônico. Não tem dificuldade, tá bom? Vamos para a próxima classificação? A próxima classificação dos óxidos é quanto às suas propriedades. Eu reputo muito importante isso aqui. Essa aqui é a mais importante, essa dupla. Quando é que um óxido é básico, quando é que um óxido é ácido. Vanks, como é que eu faço? Você precisa de usar algum recurso. O recurso que eu ofereço a você, e que eu acho mais simples para você fazer essa identificação, é colocar o óxido para reagir com a água. Coloque o óxido para reagir com a água e veja o que é que dá. Veja o que é que dá. Veja lá, o trióxido de enxofre, SO3, vamos lá, ó, mais H2O. O que é que vai acontecer aqui? Se a quantidade de oxigênios for igual à quantidade de hidrogênios, você vai gerar uma base. Se a quantidade de oxigênios for diferente do hidrogênio, você vai gerar um ácido. Para que seja mais claro, isso aqui é só uma dica, um macetezinho básico. Vamos ver o que vai acontecer. Quantos hidrogênios temos aqui? 2. E oxigênios? 4. Iguais ou diferentes? Diferentes. Então, a tendência, via de regra, é formar um ácido. H2, SO4. Isso aqui é um ácido, isso é o ácido sulfúrico. Então, qual é a conclusão que eu chego? Que o SO3 é um óxido ácido. Óxido ácido. Por quê? Porque quando você colocou para reagir com a água, você gerou um ácido, tá vendo? Dá o exemplo de óxido básico. Pega o CaO, que é o monóxido de cálcio, coloca para reagir com a água. Pensa comigo. Quantos hidrogênios? 2. Quantos oxigênios? 2. Quantidade igual de oxigênios e hidrogênios, a tendência natural é formar hidroxilas, formar bases. Olha o que é que vai acontecer. Ca, abre um parêntese, porque você coloca isso dentro do parêntese, porque o coeficiente vai servir para os dois, o número também. Ó, OH, fecha o parêntese, 2. O óxido de cálcio gerou uma base. Isso aqui é o hidróxido de cálcio. Quando eu coloco para reagir com uma água e gera uma base, esse óxido aqui é um óxido básico. Quando eu coloquei para reagir com a água, gerou um ácido, ele é um óxido ácido. Então não tem dificuldade. O que é que eu tenho que fazer, Vanks? Coloque o óxido para reagir com a água. Se a quantidade de oxigênio for igual à quantidade de hidrogênio, a tendência é formar uma base. Por que você diz tendência? Pode acontecer que não forme, mas a maioria dos casos vai ser por aqui que você vai descobrir. Se o número de oxigênio for diferente do número de hidrogênios, você forma um ácido. Óxidos anfóteros. O que seria isso, Vanks? Os óxidos anfóteros são aqueles que possuem um duplo comportamento. Como assim? Em determinadas situações ou contextos, ele se comporta como óxido ácido. Em outros, se comporta como óxido básico. Quem são óxidos anfóteros? Eu vou colocar aqui 3 exemplos para que você tenha noção. ZNO, SNO, PbO. Tá? Essa galera aqui não reage de forma engessada. Ela pode ter um comportamento de ácido, pode também ter um comportamento de básico. Olha que interessante. O primeiro grupo produz ácido. O segundo grupo produz base. O terceiro grupo comporta-se como ácido ou base. Agora vamos para o quarto grupo, que é o grupo dos óxidos neutros. A palavra já diz tudo. Os óxidos neutros são aqueles que não querem papo com ninguém. Não reagem com água, não reagem com ácido e nem tampouco com base. Os mais importantes são CO, NO, N2O. Esses 3 aqui são óxidos o quê? Neutros. O que é que significa isso, Vanks?
não reagem, neutros ou indiferentes. Quais são eles? CO, NO, N2O. Monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e o óxido de dinitrogênio. CO, NO, N2O. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Próxima classificação. Quanto à constituição, nós temos os óxidos duplos. O que seriam os óxidos duplos, Vanks? Bom, com relação aos óxidos duplos, meus amigos, você vai ter a situação que você tem um comportamento como se fosse a junção de dois outros óxidos. É como se você juntasse. Veja aqui, ó. Olha o tetróxido de triferro e o óxido de ferro. São formados pelos mesmos elementos, né? Tetróxido de triferro e óxido de ferro. Quanto ao número de oxidação, eu coloquei só mais para reforçar, porque eu acabei de mostrar isso para você. Quais são as situações comuns do oxigênio? NOx-2. Quando é que ela tem menos 1 no NOx? Para os peróxidos. Quando é que é menos meio? Para os superóxidos. Comuns, a maioria, peróxidos, superóxidos. Tá? SO2 é exemplo, H2O2, água oxigenada, é a referência para os peróxidos, tá, moçada? E aqui o tetróxido de cálcio. Nomenclatura. A nomenclatura dos óxidos, como a gente já teve a oportunidade de aprender em aulas anteriores, ela é muito simples. Você vai escrever a quantidade de elementos, acrescentando o nome do elemento que você trabalha e o termo óxido. Olha aqui. O que é que a gente tem aqui? Vamos, nós temos um oxigênio, monóxido de... Quem é o Ca? Cálcio. Aqui, nós temos quantos oxigênios? 3. Trióxido de enxofre. CO2, Vanks, quantos oxigênios? 2. Dióxido, quem é o C? Carbono. Mono, que indica o nome de átomo do elemento na molécula, é omitido, tá? Não precisa. Beleza? Tranquilo. Tá, entendi. Você quer dizer assim, não precisa escrever monóxido de monocálcio. Não precisa. Trióxido de monoenxofre. Não precisa. Basta trióxido de enxofre, dióxido de carbono, etc. Coloquei aqui no item 5 alguns óxidos que estão presentes no nosso cotidiano e que a gente teria oportunidade de falar com você e você ter uma noção de que eles são bem mais próximos de nós do que você imagina. Olha aqui. H2O2, quem é essa moça? Água oxigenada. Isso aqui serve como o quê? Utilizado como, via de regra, antisséptico. Também pode ser utilizado para descolorir pelos, né? CaO é o óxido de cálcio. Vanks, o que é isso? Isso aqui é a cal. Isso aqui é muito utilizado na construção civil, na caiação de muros, meio-fio. A prefeitura adora pintar meio-fio com óxido de cálcio. E também é utilizada na correção do solo. Por quê? Porque o CaO, o óxido de cálcio, é um óxido básico. E quando a gente tem um óxido básico, se ele reagir com ácido, ele elimina as características do ácido, formando sal e água. Vanks quer dizer então que o óxido básico, bem como o óxido ácido, podem participar de uma reação de neutralização. Exatamente. MgO serve de quê, Vanks? Isso aqui é muito utilizado como antiácido. Dióxido de silício, SiO2, fabricação de vidro. CO2, dióxido de carbono, bebidas gaseificadas, como Coca-Cola, champanhes, etc. Também é utilizado nos extintores de incêndio. N2O, monóxido de dinitrogênio, utilizado como anestésico e na produção de espuma de barbear, dentre outras finalidades. Dentro do contexto de análise dos óxidos, seria interessante também a gente citar as relações que esses óxidos têm com o meio ambiente. Nós precisamos, de uma vez por todas, entender que esse é o nosso maior tesouro. A preservação ambiental ela é fundamental para a nossa sobrevivência. E aqui a gente traz alguns gases, no caso, gases que são óxidos, com suas respectivas características. Primeiro deles, CO2, gás carbônico, o dióxido de carbono. Ele é inodoro, ou seja, ele não tem choro. Ele é incolor, ele não tem cor e ele não é tóxico. O gás carbônico está presente, por exemplo, na fotossíntese, e a gente pode citar também como responsável pelo efeito estufa, o aquecimento do globo, né? E também que o CO2 ele é capaz de influenciar na atmosfera, produzindo a chuva ácida. O que seria a chuva ácida?
Chuva ácida é quando você tem um óxido e junto com a água você forma um ácido. Normalmente os grupos de óxidos que mais produzem chuva ácida são esses dois últimos que eu vou citar aqui, família do enxofre e família do nitrogênio. Mas se você pegar o CO2, ó, e você colocar aqui junto com água, tá vendo que a quantidade de oxigênios e hidrogênios é diferente? Você vai formar um ácido, ó. Esse ácido aqui é chamado de ácido carbônico. Tá? Ácido carbônico. Bebidas gaseificadas. Monóxido de carbono. Isso aqui nos remete a um fato triste da história. Vamos lembrar do nazismo. Vamos lembrar da eliminação covarde e cruel de judeus por parte dos alemães, usando monóxido de carbono. Como é que eles faziam, Vanks? Como é que eles faziam? Utilizavam motores, né, que emitiam monóxido de carbono na combustão do diesel, por exemplo, e jogava esses gases dentro de ambientes fechados. E o monóxido de carbono, ele quando combinado com a hemoglobina, ele produz uma substância ou um composto chamado carboxiemoglobina. E esse carboxiemoglobina, ele dificulta que o oxigênio se desloque na corrente sanguínea. E aí o que acontecia? Morte. Então, o monóxido de carbono é um gás tóxico que combinado com a hemoglobina resulta num composto estável denominado carboxiemoglobina. Diminui o fluxo de oxigênio para as células. Isso aí pode ser letal. Mata. Lançado na atmosfera por veículos com motor a explosão. Tá? Não é absorvido pelas plantas, ao contrário do dióxido de carbono, o monóxido de carbono não é absorvido pelas plantas. Na fotossíntese, as plantas absorvem o CO2. Óxido de enxofre, nós temos dois responsáveis pela chuva ácida, ó, SO2 e SO3. Se você colocar na presença da água, você vai formar o quê? Você vai formar ácidos. Então vai formar o H2SO3, vai formar o H2SO4. Exatamente. Como é o nome disso? Chuva ácida. Os gases à base de nitrogênio também formam. Os gases à base de nitrogênio também formam chuva ácida, tá? NO é um gás tóxico e ataca muito, mas muito intensamente o sistema respiratório. E esse NO2? NO2 é quando você junta o gás nitrogênio com o gás oxigênio, você consegue, através desses dois gases, formar o NO2. Aqui eu trouxe uma representação da chuva ácida. Os principais gases ou famílias que são responsáveis pela produção da chuva ácida é o SO2, SO3, NO2, NO3. Vanks, onde é que costumeiramente a gente vai se deparar com esse fenômeno? Grandes cidades onde você tenha um polo industrial considerado, tá? Quanto maior o grau de industrialização, maior o risco de liberação destes gases pelas indústrias, pelas fábricas, ó. Família do enxofre e família do nitrogênio. Ó, quando chove, tá aqui o SO2, reage com água, olha só, formando quem aqui? Ácido sulfúrico. O SO3 também, ó. Eu queria alertá-los que isso aqui é uma concentração baixa, porque você tem uma grande concentração de água da chuva, ela funciona como solvente, então a concentração não é tão elevada, mas é muito prejudicial, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos para que eu pudesse trabalhar com você, para que a gente pudesse, dentro desses exemplos, tirar algumas conclusões. Veja aqui primeiro. As fórmulas corretas dos óxidos normais obtidos da combinação de oxigênio com magnésio e da combinação de silício e magnésio. Vanks, eu tenho minhas dúvidas, porque às vezes eu pego, por exemplo, olha, presta atenção aqui. Às vezes eu pego um óxido, ele está assim. Outras vezes está assim. Outras vezes está assim. Por que é que muda a quantidade de oxigênios de um elemento para outro? Quem define isso não é a nossa vontade. Quem define isso, amigos, é a característica de cada família. Raciocine comigo, por gentileza. O oxigênio da família 6A, o magnésio da família 2A. Interessante, portanto, o uso da tabela periódica. Esse aqui recebe 2 elétrons. E esse aqui cede 2 elétrons. A sugestão que eu lhe dou é que você faça a relação entre a quantidade de elétrons cedidas e recebidas. Então aqui ficaria, por exemplo, Mg2O2. Só que eu não deixo a fórmula dessa maneira. Por quê? Uma fórmula química que pode ser simplificada, você deve fazê-lo. Então como é que ficaria aqui?
Em vez de colocar Mg2O2, eu colocaria simplesmente o quê? MgO. Por quê? O oxigênio, NOx menos 2, o magnésio NOx mais 2, a fórmula já está pronta. Beleza? Então, MgO, só isso. E aqui, Vanks? Aqui é a família 6, aqui é a família 4. Foi dado no exercício, mas se você não tiver, você vai lá na tabela. Então, aqui ficaria assim, ó. Si 6O4. Por quê? Porque a gente modifica os NOx. Veja o que é que acontece aqui, ó. Depois eu ia simplificar isso, tá? Aqui menos 2, né? E aqui 4. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Nesta condição, eu vou ter que acrescentar o que aqui? O oxigênio. Como? SiO2. Porque aqui é mais 4, esse aqui é menos 2, esse aqui vai ficar menos 4, ó, quando eu multiplicar os NOx, ou seja, quando eu considerar os dois átomos de oxigênio. Então, neste exercício, caros amigos, as moléculas, as fórmulas corretas seria MgO, SiO2. Resposta aqui da questão que eu te apresentei seria a letra C. Veja um outro exemplo. Sabendo que o trióxido de enxofre, causador da chuva ácida, e o CO, causador de inibição respiratória, são óxidos, quais são suas classificações? SO3, CO. Bom, sugestão que eu lhe dou, coloque para reagir com água. Quando eu coloco para reagir com água, eu vou olhar a quantidade de oxigênios e hidrogênios. O que você está observando? Você tem 2 hidrogênios e 4 oxigênios. Você forma ácido ou base quando a quantidade de oxigênios e hidrogênios são diferentes. Forma ácido. Então aqui vai ficar assim, ó, H2SO4. Esse moço aqui, o nome dele, ácido sulfúrico. Se esse óxido gera um ácido, ele é um óxido ácido. CO, NO, N2O, eles são o quê? Neutros ou indiferentes. Essa galera aqui não reage com ninguém. Então procure uma alternativa que diga que o nosso amigo SO3 é um óxido ácido e o CO é um óxido neutro. Seria qual, Vanks? Letra E. SO3 é um óxido ácido e o CO é um óxido neutro. Trouxe aqui para vocês, na questão número 3, uma reação representada pela seguinte equação. Cl2O7 mais 2NaOH, originando 2NaClO4 mais H2O. Aí a pergunta é a seguinte. Os reagentes e produtos, quem são os reagentes, Vanks? Os reagentes são aqueles que estão antes da flecha, do lado esquerdo daquela equação. E os produtos, do lado direito? Eles perguntam o seguinte, eles fazem parte de que funções? Quais foram as funções que nós estudamos? Função ácido, função base, função sal, função óxido. Vejamos. Composto binário, oxigênio mais eletronegativo. O que é isso? Óxido. Hidroxila ligada com um metal da família 1A. Presença da hidroxila aqui, isso aqui é o quê? Base. NaClO4 é um sal. H2O, aqui, eu acho muito legal comentar isso. O líquido mais importante para a nossa existência, que sem ele ninguém consegue sobreviver, é a água. A água é o quê? É um ácido, é uma base, é um sal, é um óxido? A água é um óxido. Por quê? Composto binário, lembra? E o oxigênio é o mais eletronegativo. Como é que você sabe? Está à direita da fórmula. Então, a minha resposta na questão número 3 seria óxido, base, sal, óxido. Óxido, base, sal e óxido, vou encontrar isso lá na letra A. Na questão de número 4, nós trouxemos aqui alguns compostos, pedimos para você dar o nome ou a sua fórmula. Vejamos. CaO, monóxido de cálcio. Fe2O3, trióxido de diferro. Vanks, mas você disse que era para dispensar do elemento? Só se for mono.
Trióxido de dimanganês. Vai ficar manganês Mn2, porque é di, ó. O3, porque é tri. Óxido de lítio, LiO. Vanks, está certa essa fórmula? Não. Por que não está certa? Alguém pode me dizer? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio fazem parte da família 1A. Então o NOx é mais 1. Então eu vou colocar aqui, ó, 2. Pentóxido, pente é 5, di é 2. Então vai ficar como? P2O5. CR3, trióxido, trióxido. Quem é o CR? É o cromo. Trióxido de cromo. Óxido de cobalto. Cobalto é CO. COO. Br2O7. Heptóxido, porque então 7 é hept. Heptóxido de dibromo. NO2, Vanks. Dióxido de nitrogênio. Vanks, não é difícil, só que a gente tem que ficar atento, exatamente. Questão de número 5. Óxidos ácidos e básicos reagem com a água e produzem, respectivamente, ácidos e bases. Sobre esses dois tipos de óxido, observe as equações e faça o que se pede. Complete as equações, classifique e denomine o produto de cada um. Como é que a gente vai fazer essa estrutura, Nicos? Como é que eu devo proceder para poder fazer aquilo que o autor nos pede? Quando ele pede para que a gente faça a reação envolvendo os óxidos e a água, a gente costumeiramente olha para quem? A gente costumeiramente olha para a quantidade de oxigênios e hidrogênios. Vamos ver aqui. Quantos oxigênios tem aqui? 2. Quantos hidrogênios? 2. Então a gente vai formar uma base. Então aqui, ó, eu tenho 2 oxigênios e 2 hidrogênios, vai dar hidroxila, base. E tem 2 sódios, eu também poderia escrever assim, ó, o 2 na frente, NaOH. Beleza? Como é o nome dessa base? O nome dela? Hidróxido de sódio. É isso que você deveria fazer. CO2 mais H2O. Eu tenho aqui 2 hidrogênios. Eu tenho 3 oxigênios. Aqui não dá para formar uma base, dá para formar um ácido. Como é que fica? H2C, 3 oxigênios. H2CO3. Isso aqui é o ácido carbônico. 2 hidrogênios, 2 oxigênios, eu vou formar uma base. Ca, está sozinho. Duas estruturas de oxigênio, 2 de hidrogênio, eu formo 2 hidroxilas. Como é o nome dessa base, Vanks? Hidróxido de cálcio. Cinco, 6 oxigênios, 2 hidrogênios. Dá para formar alguma coisa? Não, dá não. O que é que eu vou fazer? Como não dá para fazer base, eu formo um ácido. Como é que vai ficar? Você tem do H2, N2O6. Só que você não vai deixar assim. Você vai dar uma simplificada nesses números, porque são pares, vai ficar assim, ó. HNO3, isso aqui é o ácido nítrico. Beleza? Vanks, aqui, quantos hidrogênios? 2. Quantos oxigênios? 2. Vai formar uma base. Oxigênio igual a hidrogênio é base, diferente é ácido. Então você tem ali, ó, Li2, tá vendo? O2H2. Em vez de você escrever desse jeito, o que você vai fazer? Você vai fazer 2 LiOH. Pronto. Como é o nome disso, Vanks? Hidróxido. Quem que é o Li? Lítio. 7, 8. Aqui tem 2. Aqui tem 2. O que você vai fazer? Vai ficar H2, Mn2, O8. Vamos arrumar isso aqui? Simplifica isso aqui, vai ficar como? HMnO4. Antes que eu me esqueça, ele também pediu para você ver se eram ácidos ou básicos. Quem define isso é o que você produziu. Ó. Aqui
produziu uma base. Então, isso aqui é básico. Esse produziu um ácido, é um A de ácido. Esse produziu uma base, B de base. Esse produziu um ácido. Esse óxido produziu uma base. E esse óxido produziu um ácido. Beleza? Eu quero que você refaça estes exercícios. Não fique com dúvida com relação aos óxidos. Nós voltamos com a próxima aula com uma bateria de exercícios para fixar de forma definitiva esse assunto.